senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao Observatório Social que nos faz presente aqui no dia de hoje, através da professora Letícia, RDX, em nome do Ednei Cruz, Ednei Santos é do passado, ao Helder do Senac, a todos que nos assistem pela página do Facebook. Passa a palavra à primeira secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declara as presenças das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, e dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macu, Comar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declara aberta a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária a realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura da ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação de dispensa da leitura da ata realizada pela vereadora Gido Celeiro. Coloco em votação a solicitação de dispensa da leitura da ata. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Nesse momento, então, passarei a etapa de deliberação da ata para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloca a ata da 27ª sessão ordinária em discussão. Havendo solicitação de retificação ou impugnação dos vereadores, declaro aprovada a ata da 27ª sessão ordinária em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão, teremos projeto de lei do Legislativo 36 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 42 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 43 de 2025 em primeira discussão e votação, requerimento e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a esta Casa de Lei. Ofício 602 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportando as indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do vosso ofício 29 de 2025, informamos a vossa senhoria o que segue. Indicação 55 de 2025, segue em anexo ofício 593 de 2025, com solicitação realizada por meio do e-protocolo. Na oportunidade, apresentando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 607 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportando os requerimentos e indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 105 de 2025, informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento número 96 de 2025, 97 de 2025, 98 de 2025. 99 de 2025. Indicações 286, 287, 288 e 289, 290, 291, 292 e 293 de 2025. Todas estão na secretaria para leitura. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima, distinção e consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 608 de 2025,
ao senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos os requerimentos e indicações encaminhados ao Poder Executivo por meio do ofício 112 de 2025. Informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento 103 de 2025, que solicita a alteração da Lei 1.378, que foi encaminhada à assessoria jurídica para promover a adequação da legislação. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada e estima de distinta consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 619 de 2025, ao senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Resposta ao requerimento 68 de 2025 desta Casa de Lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho encaminhar a vossa senhoria a resposta enviada pelo Departamento de Estrada de Rodagens do Paraná, DR Paraná, em atendimento ao requerimento 68 de 2025 de autoria de vossa senhoria, juntamente com os vereadores Jussada do Carmo Skłodowski, Irineu Lepinski Macuco, Cássio Juliano Cota e Gisleide Ferreira Teres. Antecipadamente, agradecimentos pela atenção da vossa senhoria. Subscrevemos. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 44 de 2025. Assunto: agradecimento. O senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara Municipal. Pelo presente, gostaríamos em nome da Braspol, de agradecer a Vossa Excelência e demais membros desta Câmara de Vereadores pela atenção, apoio e participação no 31º Tradyski Polski, mês polonês, ocorrido durante o mês de agosto de 2025 em nosso município. Durante toda a programação, foram diversos eventos e atividades que, graças a essa parceria e com outras entidades, tivemos como fruto desse trabalho um maior movimento de toda a comunidade samateuense e, como resultado, excelente repercussão positiva em nossa cidade e também nas cidades vizinhas e demais cidades do Brasil e da Polônia. Tudo isso nos sinaliza a importância desse trabalho de valorização de cultura polonesa rumo ao progresso cultural e turístico de nossa cidade, trazendo nossas oportunidades culturais e renda ao nosso município. Com tudo isso, acreditamos ter expressado um pouco de nossa gratidão para com os migrantes poloneses e cumprindo, mais uma vez, com o dever da Braspol de velar, preservar, fomentar e promover a cultura polonesa em nosso município, capital paranaense da cultura polonesa. Atenciosamente, Crisanto Nogueira Cavalcante, presidente da Braspol, e Leonardo Staniszewski Neto, secretário administrativo. Projeto de Lei do Legislativo, número 38 de 2025. Denomina o Centro Odontológico como Centro Odontológico Dr. César Pantarotto Sanches e das outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou, eu, prefeito municipal, sancionar a lei. Artigo 1º. Essa lei denominada o Centro de Odontologia, localizado na rua como Centro Odontológico Dr. César Pantarotto Sanches. Artigo 2º. Apresenta a denominação constitui em trazer a memória cívica do Dr. César Sanches e em muito contribuiu para o desenvolvimento na área da saúde do município de São Mateus do Sul. Artigo 3º. As despesas decorrentes do artigo dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor a partir da data da publicação. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Jussara do Carmo Skłodowski, Gisleide Ferreira Teres, Marta Regina, Senta, Cássio Juliano Pereira Cota, Irineu Lepinski Macuco, Walter Pivitoski, Omar Raimundo Picheto, Alana Feijó Santa Clara e Wagner Cibe de Souza Wolff. Obrigado, secretária. Iniciamos, então, a ordem do dia. Novamente, a palavra está com a vereadora para anunciar o projeto de lei a ser deliberado pelo plenário. Projeto de Lei do Legislativo 36 de 2025. Autoria Jussara Ferragem do Celeiro, professora Marta, Cássio Cota, Irineu Macuco e Walter Pivitoski. Institui, no âmbito do município de São Mateus do Sul, o programa de geração de trabalho, emprego e renda das mulheres e das outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 36 de 2025. Ele está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Executivo 42 de 2025. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1429/2002, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis no município de São Mateus do Sul. Institui plano de benefício, organização e custeio e das outras providências. Projeto que vem do Executivo, número 42/2025, ele está em sua primeira discussão e votação. O projeto está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Executivo 43 de 2025. Altera a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo do município de São Mateus do Sul e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo 43 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos agora aos requerimentos. Novamente a palavra está com a secretária. Requerimento 124/2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Solicita ao Poder Executivo informações e documentos relativos à intervenção e ou gestão do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Requerimento 124/2025, ele está para discussão, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Wagner Wolff, vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa que eu cumprimento todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, os servidores aqui desta Casa de Leis, que sempre se fazem presentes e sempre muito solícitos aqui nos trabalhos da Câmara Municipal, a população que se faz presente também, especialmente a população também que nos assiste de casa. Esse requerimento, senhor presidente, acho que na última semana é fato notório, porque foi uma notícia publicada aqui em São Mateus do Sul, dando conta de que a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba ela vai assumir a gestão do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes. Eu queria começar dizendo que eu tenho certeza de que a Santa Casa, como instituição, vai ser muito boa para a nossa cidade. Eu digo isso porque a origem das Santa Casas, elas se confundem com a própria história do Brasil, né? Se você for verificar a história, o primeiro hospital do Brasil foi uma Santa Casa de Misericórdia, em Santos. A própria Santa Casa de Curitiba, ela foi instituída, salvo engano, por um decreto imperial de Dom Pedro II. Então, elas são instituições que têm origem na Igreja Católica, principalmente nos princípios da piedade cristã, de tratar os enfermos, né? Então, eu não tenho dúvidas de que vai ser um marco histórico para a nossa cidade de São Mateus do Sul. O que me deixou um pouco preocupado, um pouco chateado, senhor presidente, na última semana foi que a Câmara Municipal de Vereadores não foi comunicada previamente com relação a esse tema. E eu explico por quê. Nós, enquanto cidadãos, nós temos o poder de solicitar informações ao poder público. Nós temos o direito de solicitar informações e ter acesso às informações, aos atos decisórios e por que o Poder Executivo decide dessa forma ou daquela forma. Agora, nós, enquanto vereadores, nós não temos apenas o poder, mas nós temos o dever de acompanhar esses fatos. E eu fiquei preocupado porque as pessoas vieram me perguntar com relação a esse tema, e eu fiquei sabendo, né, não porque os vereadores estão acima ou são diferentes das pessoas, mas é porque nós temos essa imposição, esse dever legal de fiscalizar esses atos do Poder Executivo. E eu acho que teria sido possível uma reunião nossa com o Poder Executivo, previamente ao anúncio, até para a gente sanar algumas dúvidas. E eu tenho essas dúvidas. Eu não tenho, como eu falei, não tenho dúvidas de que a Santa Casa será muito boa e poderá qualificar o atendimento. Mas fato é que eu só vou ter certeza se a gente tiver acesso aos documentos. A um instrumento, eu não sei, por exemplo, como que vai funcionar, de forma que vai se operacionalizar. O Poder Executivo vai contratar a Santa Casa, se falou, eu assisti toda a entrevista que teve aqui da RDX também sobre o tema.
em que se fala que foi uma solução construída junto à Secretaria de Estado da Saúde, junto ao secretário Beto Preto, junto à Santa Casa, junto ao hospital, que hoje está sob intervenção. E eu acho que nós, enquanto vereadores, nós temos essa obrigação, esse dever de acompanhar esses atos e saber exatamente o que vai ser realizado. Porque a notícia é muito boa, a Santa Casa vai assumir a intervenção do hospital, porque é um tema que mexe muito com a comunidade de São Mateus do Sul, porque o Hospital Maternal Dr. Paulo Fortes, há décadas, é alvo de reclamações. Ele já ajudou muitas pessoas, eu nasci lá, meus irmãos nasceram lá, acho que grande parte da comunidade de São Mateus do Sul nasceu lá, então ele tem um valor histórico e sentimental muito grande para a nossa comunidade. É fato que as coisas não vinham caminhando bem, tanto é que culminou na intervenção, uma intervenção que eu falei já em outras oportunidades aqui na Câmara Municipal, que o Poder Executivo realmente não tinha outra alternativa que senão decretar a intervenção, porque senão fecharia o hospital e deixaria de forma desestabilizada toda a rede de atendimento aqui do Sistema Único de Saúde de São Mateus do Sul. Né? E eu falei aqui, talvez 4 ou 5 sessões atrás, da necessidade da Câmara Municipal de Vereadores debater esse tema junto ao Poder Executivo, participar. Eu já falei várias vezes sobre esse sentimento que eu tenho com relação ao Poder Legislativo, dele ter uma participação muito mais ativa na comunidade de São Mateus do Sul. E a forma como as pessoas veem o Poder Legislativo, a forma como as pessoas veem os vereadores, ela só vai mudar se a gente mudar o nosso comportamento em relação aos temas aqui no município de São Mateus. E é justamente sobre esse tipo de tema que eu acho que a gente tem que participar. A transferência de uma gestão do hospital para a Santa Casa é um tema tão importante porque ele pode mudar de maneira singular todo o futuro do sistema público de saúde de São Mateus do Sul. Nós temos uma oportunidade única de realmente qualificar e mudar a forma como o atendimento é realizado. É por isso que eu sinto que nós, vereadores, nós temos uma obrigação de participar desses atos, de saber que tipo de vínculo está sendo construído, quais serviços serão prestados, durante quanto tempo isso vai funcionar, quais são as despesas do Poder Executivo. Enfim, de fato, participar. O Poder Legislativo, sentar ao lado do Poder Executivo e dar opinião, falar, olha, eu acho que talvez esse seja um bom caminho, vamos trabalhar por aqui, vamos trabalhar por ali, vamos nos unir aqui, solicitar junto ao Poder Executivo do Estado do Paraná mais recursos. Eu acho que a gente tem essa necessidade de ter essa união enquanto vereadores, porque isso são temas que são superiores a interesses políticos ou a interesses partidários, e eles não pertencem a esse ou aquele grupo político, porque um hospital de referência na nossa região, ele vai mudar de forma significativa, não apenas o atendimento para a nossa população, mas até investimentos futuros na nossa região. A gente sabe que grandes indústrias, um dos primeiros requisitos que eles olham para se instalar nas cidades é para ver se tem uma boa rede de assistência hospitalar. Né? É por isso que eu falo que eu continuo falando sobre isso, que nós, vereadores, nós temos a obrigação de participar desses atos. Eu recebi, na semana passada, o João Paulo Gugelmin, que é o secretário da Casa Civil, no meu escritório. Gosto muito de conversar com ele, porque ele tem o mesmo perfil que eu, de conversar olhando no olho. A gente esclareceu, eu falei para o João, que não tinha nada a ver com a questão da entrevista coletiva, mas sim com o fato de nós, vereadores, não termos sido comunicados com antecedência, justamente para a gente saber que ato que é esse que está sendo feito com a Santa Casa. Porque é uma coisa que as pessoas têm perguntado de maneira reiterada para mim nos últimos dias. Então, o requerimento é só uma forma de sanar essa omissão. Então, que o Poder Executivo informe aqui para a Câmara Municipal de Vereadores, né? Eles têm bastante tempo para fazer isso, para que informe como vai ser esse vínculo, quais serviços a Santa Casa vai prestar, qual que é o compromisso que o município assume perante eles, qual que é a forma de financiamento. Já falei várias vezes sobre isso daqui, que eu fico absolutamente revoltado quando eu vejo, quando o Estado do Paraná, às vezes, acha que dando uma emenda de 300 mil, uma emenda de 500 mil, vai resolver um problema histórico de financiamento do SUS aqui em São Mateus do Sul. O Estado que já falha com a gente na questão de desenvolvimento econômico, que falha muito com a gente na questão da rede de assistência à saúde. Por isso que os municípios gastam muito dinheiro com consultas de especialidade médica, que deveria ser uma atribuição do governo do Estado do Paraná. O Estado que falha com a gente na questão do transporte escolar, que fica tudo para o município praticamente custear. Então, o Estado tem que assumir mais responsabilidade com relação a isso. Então, é um dos objetos desse requerimento também, que seja informado aqui para a Câmara Municipal de Vereadores, como que vai funcionar o financiamento dessa nova metodologia de contratação junto à Santa Casa de Misericórdia. De resto, né, eu já disse aqui nos bastidores para os colegas que eu acho que a Santa Casa vai mudar e vai qualificar muito o atendimento de saúde aqui em São Mateus do Sul. Acho que é algo muito positivo para a nossa cidade.
Eu só quero que nós, vereadores, a gente tenha uma participação efetiva nessas tratativas, que a gente possa desempenhar aquilo que os eleitores confiaram a gente, que é a obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo e participar ativamente dos debates e soluções para esses problemas que tanto incomodam a nossa comunidade. É por isso que eu peço o apoio dos colegas na aprovação desse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Concordo com os argumentos do vereador e também queria deixar registrado que todos os convites que é repassado aos vereadores através da secretaria, ele é repassado de imediato a todos, né? E também deixar registrado que através da Câmara Municipal foi aprovado o orçamento, né, para custear as despesas aí para manter aí o funcionamento da intervenção que o hospital está sofrendo, né? Isso foi mais de uma votação e a Câmara, pela sua unanimidade, né, fez o seu dever de casa, vamos dizer assim, com o voto e o apoio de todos os vereadores. Requerimento 124 está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Requerimento 126 de 2025. Requerimento 126 de 2025. Professora Marta, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Ineu Mancuco, Cássio Cota, que voto por Vitória. Requer ao Poder Executivo a presença do secretário de Planejamento, senhor Andrei Vaktechavski, e ao senhor Igor Rocha, diretor de Patrimônio e Transporte Público na Câmara dos Vereadores Municipal de São Mateus do Sul. Requerimento 126 de 2025 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, às indicações. Com a palavra, secretária. Indicação 326 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Vitósky, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine ao setor competente a executar serviços de melhoria de estrada, como patrulhamento, alargamento e cascalhamento na estrada que liga a PR 151 para a comunidade de Faxinal dos Ilhéus, próxima ao frigorífico Frigomax, nesse município. Indicação 326 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 327 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Vitósky, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine o setor competente a executar serviços de colocação de galeria pluvial na estrada próxima à família Boianoski, na comunidade de Água Branca, neste município. Indicação 327 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Estamos com a indicação 328, 2025. Indicação 328 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Vitósky, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine o setor competente a executar serviços de patrulhamento para revitalização e manutenção das estradas geral que liga as comunidades da Tesoura, entrada da Vir até o Cambará, nesse município. Indicação 328 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 329 de 2025, de Irineu Macuco, Walter Vitósky, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine ao setor competente a executar a troca de lâmpadas queimadas por outras novas, na localidade próxima da cozinha comunitária, no Emboque, nesse município. Indicação 329 está em discussão, está para votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 330/2025. Indicação 330 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Bichitrowski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine ao setor competente a executar serviços de conserto de uma boca bueiro na rua Marcelo Janoski, frente ao numeral 322, na Vila Nepomuceno, nesta cidade. Indicação 330 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 331/2025. Indicação 331 de 2025, de autoria de Cássio Cotto, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete e Walter Pchivitoski e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção do escorregador da Praça do Olho, localizado no bairro Pinheirinho, uma vez que o equipamento apresenta uma abertura que pode danificar as roupas das crianças ou até mesmo causar ferimentos durante o uso. Indicação 331/2025, ela está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 332 de 2025, de autoria de Cássio Cotto, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichete e Walter Pchivitoski, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de um ponto de ônibus na comunidade de Mico Magro, nas proximidades da igreja ucraniana, próximo à residência do senhor Sebastião Israel Correia. Indicação 332/2025, ela está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 333/2025. Indicação 333 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotto e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de um ponto de ônibus na rua Padre João Zigmunde, esquina com a rua Anatólio Maciel. Indicação 333, ela está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. A palavra está com a secretária. Indicação 334 de 2025, de autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotto e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a recolocação do ponto de ônibus na rua Davi Felipe de Meira, ao qual foi retirada e não foi reinstalado, bem como a instalação de um ponto de ônibus mais moderno e adequado, que ofereça conforto e segurança aos usuários. Indicação está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 335 de 2025, de autoria de professora Marta, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cotto, Irineu Macuco e Walter Pchivitoski, a ser encaminhada ao Poder Executivo para que seja empedrada a estrada rural que dá acesso às comunidades da Colônia 3 e Gruta da Serraria Velha. Indicação está para discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 336 de 2025, de autoria de professora Marta, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cotto, Irineu Macuco e Walter Pchivitoski. Requer ao Poder Executivo a construção de 2 bueiros na estrada rural que dá acesso entre a BR-476 e Fluviópolis, um bueiro próximo à propriedade do senhor Edson Witkowski e o outro próximo à propriedade do seu Zeno Chikoski. A indicação 336/2025 está para discussão, está para votação.
Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 337 de 2025, de autoria de professora Marta, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cotre, Lineu Macuco e Walter Pivitoski, a ser encaminhado ao Poder Executivo para que realize o asfaltamento de 3 quilômetros na comunidade do Potinga e 5 quilômetros até a comunidade do Pontilhão. Indicação 337 de 2025, ela está para discussão, está para a votação. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 338, 2025. Indicação 338, 2025, de autoria de Cássio Cotre, Walter Pivitoski, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Irineu Macuco, professora Marta, Omar Pichete, Wagner Wolff e Alana Feijão. Que após a aprovação do plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo para que realize tratativa juntamente com o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria Estadual de Inovação e Inteligência Artificial, sobre a viabilidade e disponibilização dos seguintes cursos: tecnólogo em Inteligência Artificial e tecnólogo em Mecatrônica, todos na modalidade de ensino superior. A indicação 338, 2025, ela está em discussão. Para fazer uso da palavra, o vereador Cássio Cotre, inscrito. Com a palavra, vereador. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, os vereadores, os funcionários dessa casa, aqueles que aqui se fazem presente, meu amigo Helder, aqueles que nos assistem via Facebook. Só para justificar essa indicação e agradecer que todos os vereadores assinaram junto, quando se trata, né, de ensino superior, a gente sabe que nosso município precisa aí fazer uma corrente para que a gente possa viabilizar o quanto antes, né, aqui para São Mateus do Sul. Então, ontem estivemos junto da nossa prefeita Fernanda Sardanha, do nosso secretário Chaves, e na oportunidade eu consegui marcar uma agenda com o secretário Alex Canziani, nos recebeu muito bem e nos trouxe ali uma luz, né, no fim do túnel. Quando a gente levou a nossa demanda, explicamos aí da incubadora, explicamos o centro de pesquisa que nós temos ali na PX, ele brilhou o olho dele, e aí então surgiu essa possibilidade de viabilizar para o nosso município, né, os cursos ali de tecnólogo em inteligência artificial, né, um curso que estaria em alta, que tem muita demanda e que também vai ser pauta aí dos próximos anos, né, no nosso país, no nosso município aí também, e tecnólogo em mecatrônica. Então, sem dúvida, eu acredito que é uma indicação válida e que nós, né, como legislativo, temos que unir força com o nosso executivo e tratar, né, nos próximos dias aí, já que o secretário, né, abriu essa possibilidade de a gente fazer uma corrente para viabilizar, né, esses cursos superiores que são tão importantes para nós. Seria isso e muito obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação a indicação 338, 2025. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Iniciamos, então, o grande expediente, no uso da tribuna livre. Inscrito para fazer uso da palavra, a vereadora Jussara Ferraz. Vereadora, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, vereadoras. Quero agradecer também as pessoas que se fazem aqui presente, a Letícia, o Helder, em especial o assessor João Cleiton, assessor do deputado federal Padovani. É uma honra tê-lo aqui. Os que nos acompanham pelas redes sociais, Ednei e todos os servidores. Eu quero agradecer ao deputado federal Padovani, que mais uma vez, semana passada a gente já recebeu um recurso aí,
E 2 semanas seguidas a gente tendo notícias boas. Muito obrigada, João. Sempre que a gente vê você, a gente sabe que é coisas boas que estão vindo por aí. Eu quero agradecer os 3 recursos, né, que ele destinou para a nossa cidade só esse ano. Um recurso no valor de 200 mil para esporte e lazer, 150 mil para as cadeiras de rodas motorizadas, né, que vai fazer a diferença aí na vida das pessoas. Só quem precisa sabe do que a gente está falando. 500 mil para os ônibus escolares. Valeu a pena acreditar e apoiar. Os resultados mostram que a nossa escolha foi certa. Muito obrigado pelo carinho. A sua contribuição vai melhorar a vida de todos e a população está imensamente grata. Parabéns, deputado, pelo trabalho dedicado e o compromisso com nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Jussara. Também para fazer uso da palavra, o vereador Wagner. Obrigado, presidente. Nesse final de semana, presidente, teve algumas notícias que me chamaram a atenção pela coincidência do local onde ela aconteceu. Os vereadores que transitam ali diariamente pela PR-151 em direção a 3 Barras devem ter observado também que a gente teve 4 acidentes no final de semana, entre sábado, domingo e hoje, né, no início da semana. Eu até entrei em contato com o Anderson, que é do portal ClickSul News, lá, para verificar, porque a gente sabe que acidente geralmente acontece por imprudência dos motoristas, né? Mas um fato me chamou a atenção, que ele me relatou que 2 acidentes que aconteceram no sábado, eles aconteceram exatamente no mesmo trecho, que é um trecho onde está tendo as obras ali de recuperação de pavimentação ali na PR-151. E isso deixa muito claro para mim, vereador Cássio, que às vezes o fato do Estado já não atrapalhar o cidadão já é suficiente, né? Basta não atrapalhar que às vezes as coisas funcionam. Parece que estava tendo obra de recuperação ali, deixaram algumas pedras soltas, e teve 2 saídas de pistas ali que, graças a Deus, não acabaram em tragédia, porque estava todo mundo cinto de segurança e o pessoal que anda mais devagar, né? Inclusive, é uma pessoa muito próxima a mim que estava com os 2 filhos pequenos dentro do carro. Claro que há os danos materiais, mas isso realça para mim a falta da gente ter uma liderança muito mais forte na região nesse sentido, sabe, vereador Cássio? Porque a gente está falando de uma omissão, e é uma omissão grave do governo do Estado do Paraná nesse ponto, né? Eu já elogiei várias vezes o governador Ratinho, porque acho que ele faz uma gestão pragmática, mas muito bem feita em termos de gestão. Tanto é que o Estado do Paraná tem avançado muito, né? Mas não significa também que está tudo perfeito, né? Então, eu não poderia deixar de vir falar sobre isso, porque é um fato, para mim, muito grave. Porque o poder público, quando ele tem a obrigação de executar uma obra, ele tem que, primeiro, pensar em fazer o melhor possível, e, segundo, não atrapalhar a população que transita por ali. E o governo do Estado tem que instaurar um procedimento para apurar a responsabilidade dessa empresa, que com certeza foi contratada, porque eles foram negligentes no trabalho que eles estavam desenvolvendo, né? Eu não sei, teve acidente ali que teve óbito também, não sei se esse foi causado pelas falhas na pista, mas do que eu tenho certeza, 2 foram causados por causa de ter pedra solta ali, e os carros acabaram entrando na curva, deslizando, e graças a Deus não acabou em tragédia, né? Então eu espero que o governo do Estado adote as medidas, as providências necessárias para verificar essa negligência grave dessa empresa que foi contratada e punir eles, né? Porque isso vai causar prejuízo às pessoas que estavam transitando, sofrendo esses acidentes. Pode causar prejuízo ao Estado do Paraná também, porque provavelmente essas pessoas vão promover essas ações de reparação de danos. Então, eles têm que fazer esse acompanhamento lá e punir. Porque, como eu falei, às vezes basta o Estado não atrapalhar a vida do cidadão, do particular, que já é suficiente, né? Nesse caso, atrapalhou e atrapalhou bastante. Graças a Deus, essa minha colega não teve nenhum ferimento muito grave, mas fica, né, esse recado para que a gente tenha, que as nossas lideranças aqui da região tenham uma cobrança mais incisiva junto ao governo do Estado do Paraná na fiscalização desses serviços. Para a tribuna era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, às explicações pessoais. Vereador Irineu, para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, aí o nosso amigo Helder,
a Letícia, o Dinei, o João lá, já temos conhecimento, né, João? Conhecemos. Conversamos bastante no passado, mas não deu. Mas está junto de volta, é importante que o Padovano mandou recurso. Parabéns, Jussara. Muito importante. Então, primeiro, o Wagner falar sobre o... Sou aqui a 151. Até domingo, até fui no São Miguel lá, na festa, almocei, e daí na sequência de uma continuar no acesso para dar uma verificada lá. Na verdade, sim, tem problema lá, sim, que tem mesmo, mas eu acho que o mais problema é a sinalização, né? Falta pintura na pista. Eu acho que isso que está acontecendo, né? Que à noite, se tiver sinalização, uma coisa, eu vi. Só que está em obras, né? Então, eu acho que primeiro vamos fazer o recap e na sequência vai ser feita a sinalização, a pintura, a pista, né? Só que não pode demorar muito tempo, né? Que já deu vários acidentes e na verdade, tem material mesmo solto na pista, que eu não tenho que ter mesmo. Então, fica bem perigoso mesmo. Mas vamos pedir que, como diz, não demore muito tempo para fazer a finalização da obra. Também quero agradecer a nossa equipe do marketing, nosso secretário de obras, nossa prefeita também, né? Pelo ótimo trabalho que está sendo executado, principalmente aqui no Rio Grande, uma galeria lá, sabe? Tinha um problema lá de pouca vazão de água, né? Quando dava muita chuva forte. E hoje, ontem, foi iniciado. Até hoje foi dado um bom começo, mas daí choveu, parou até o pessoal, agradeço o pessoal que estavam lá, mesmo meio na chuva, sabe? Estavam lá. E não finalizou, mas ficou pouco para amanhã terminar. Também agradeço a parceria do pessoal do Rio Grande, lá do Dionísio Risco, do Cavalheiro, do Cristiano, pela parceria, que precisa ter a galeria precisa ter um apoio na lateral, né? Eles cederam lá o material lá, então agradeço muito a eles. Também o Wagner falando da Santa Casa, né? Que foi feita na quinta-feira, acho que na sexta. Na verdade, acho que foi um pouco as informações, elas não se acertaram, não se cruzaram, que não comunicaram vocês. Mas, na verdade, com certeza, vocês fazem parte, ninguém é mais que ninguém, né? Eu acho que foi só um erro de comunicação entre a Câmara e o Executivo, que não chegou o convite para vocês. Mas, com certeza, vocês querem estar junto, né? Nós somos 9 vereadores, não é só nós da base. Com certeza, estamos juntos. E também vamos falar um pouco do nosso time também, né? Não podemos deixar passar, né? Eu estou meio rouco até domingo, torcimos muito, o Wagner estava lá. Desde na quarta-feira eles ganharam lá em Campo Largo, né? Com 3 pontos fora. Ganharam domingo aqui, já estão classificados agora para a segunda fase, né? Jogam quinta-feira, 3h30 lá contra o time da Araucária. É importante também, não sei se o empate só aparece, para classificar no geral em primeiro. Daí sempre o mata-mata é 2 jogos, né? Então sempre a volta vai ser aqui em São Mateus. Então é importante, né? O jogo fora e a volta aqui na cidade. E domingo também a torcida lotou o estádio lá. O pessoal vibrou. Tipo assim, um jogo bem difícil, né, Wagner? Que foi uma expulsão nos primeiros, acho que 10 minutos, né? Do Samas. No comecinho, então foi difícil, mas se comportou, o técnico, o cara manja de futebol mesmo, né? Jogou no profissional, então tem o conhecimento. E o time mostrou, na verdade, muita raça também, né? Importante é isso, tem que ter raça também, né? É bom jogador. No segundo tempo, mexeu no time, o time entrou também um pouco, achei que caiu um pouquinho, mas na sequência se achou, um dia estava ganhando, empataram e no final que virou. Então, parabéns a todos os envolvidos, que é muita gente envolvida, né, para manter um time hoje, principalmente na terceira divisão. Então envolve valor, né? Mas temos uns caras sérios, o presidente do time, um cara bem, senti firmeza nele no começo, que veio aqui na apresentação, e está dando certo e chegamos na cabeça lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gico, a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Wagner, não entendemos bem a tua posição referente a não chegar ao convite. Acredito que foi um erro de comunicação mesmo. Assim como você se sentiu, eu também me sentiria. E eu sei que todos os convites são feitos e eles englobam vocês, sejam lá na inauguração da incubadora, seja do Parabéns para São Mateus. Então, não sei o que foi esse erro de comunicação, mas eu acredito que
acredito que não vai haver mais, né? Porque nós sempre falamos nos noves aqui, estamos um time novo e não importa se é o A, o B ou o C que está lá em cima, a gente sempre vai para frente para São Mateus. Pelo menos eu ficaria muito chateado também. Gostaria de dizer que ontem estive aqui, a convite, né, também do Executivo, para a audiência pública do Poder Executivo. E os assuntos foram a apresentação e demonstração da avaliação dos cumprimentos das métodos relativos ao segundo quadrimestre orçamentário, né, de maio a agosto do ano de 2025. O assunto foi sobre o IPRESMAT, sobre a Prefeitura, sobre o Fundo Municipal de Saúde, sobre a Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistente Social. Eu acredito, não sei se cabe aqui ou não, que mais tarde tenha uma audiência, alguma coisa. Se não tiver, né, a gente faz o pedido sobre a Secretaria de Obras também, que tem tantas coisas que eles fazem, para vir dar uma apresentação aqui, fazer uma audiência pública também. Não sei se é de costume, mas vem o nosso pedido aí para eles fazerem uma audiência também, para informar o que está sendo feito. Quero agradecer aí ao secretário Clérito, que hoje esteve em visitas comigo nas localidades da Divisa e São Miguel da Roseira, atendendo, mais uma vez, todas as demandas da população. E fico muito feliz com o requerimento aqui, e estou ansiosa com a visita do secretário Andrei e o Igor Rocha, que é o diretor de patrimônio do transporte público, né, sobre as explicações do transporte público. Eu sei que a comunidade samateuense muitas vezes não sabe que a prefeitura paga parte desse transporte público, né, que é dos bairros aí, das Transpanec e tudo mais, né? Então, a população não sabe o que eles pagam o valor X da passagem, porque há um subsídio que o Executivo paga parte, né? Então, é muito interessante eles falarem. E falar mais sobre as linhas de ônibus, né? Que deu uma mudança aí de alguns bairros, e isso afetou e afeta a população. Então, para nós entender bem nesse caso. E eu quero parabenizar aos colegas vereadores pelo dia de amanhã, né, que é o dia do vereador. Quero falar a todos que nós somos os olhos da população e que estamos aqui para isso. Claro, vamos fiscalizar, vamos fazer projetos, mas nós somos os noves, né, que a população escolheu para escutar e passar as demandas. Então, eu gostaria de desejar a vocês que vocês continuem, assim como eu, firmes e fortes, lutando pela população samateuense. Com muita honestidade, perseverança, que nós continuemos aí firmes e fortes. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Agi. Professora Marta, com a palavra. Só para não deixar de falar um pouquinho, né? A professora não falar, daí vai ficar feio. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas, funcionários, quem nos assiste aqui diretamente aqui na Câmara, professora Letícia, sempre uma honra. Uma pessoa aí que eu aprendi a trabalhar com você, tenho um respeito muito grande, né? Está aí ainda o Helder, tá, né, escondido ali. O Helder, né, obrigada pela presença. Também quero cumprimentar o João Cleito, assessor do deputado Padovani, o pessoal da rádio, enfim, todos que nos assistem. E dizer assim que é uma satisfação muito grande, João Cleito, quando a gente vê que os deputados se preocupam com o município de São Mateus do Sul, né? Eu cito aqui também a deputada Leandre, que está destinando aí um valor de 450 mil, né, para a cobertura das canchas de areia, né, que nós temos um evento que acontece, na verdade é um projeto, hoje nós temos um centro de treinamento, né, e fica no distrito de Fluviópolis. E até esses dias uma pessoa perguntou assim para mim, Alana, mas daí você trabalha mais por Fluviópolis ou você trabalha mais por São Mateus? Aí eu falei assim, gente, eu trabalho para o município inteiro, né? Porque não são 2 municípios. Então, a gente trabalha pelo município todo. Óbvio que eu tenho assim, um carinho, trabalho há 30 anos no distrito de Fluviópolis, e
mas o que a gente vem fazendo é para o município todo. Tanto é que as nossas indicações é muito bacana, porque a gente se reúne, combina, o que está precisando em tal comunidade, o que está precisando na outra comunidade, né? E não tem por que a gente não trabalhar pelo município todo. Afinal, fizemos voto aí em praticamente todo o município, né? O deputado Toninho também, o deputado Sandro Alex, né, hoje secretário, o deputado Ussin, o deputado Alexandre Cury, são os nomes assim que a gente mais ouve falar aqui nesse município. Então, a gente fica muito grata aí desses deputados realmente estarem empenhados com o nosso município, né? Eu quero fazer um agradecimento para o Santim Roveda também, meu amigo, presidente do DETRAN, está praticamente ali nos dias de nós assinarmos aí o termo em parceria com o município e estado para a gente trazer o DETRANzinho, né, que é a nossa mini cidade para trabalhar a questão do trânsito com as nossas crianças. Quero parabenizar também a Marli Perrelli, né, nossa companheira, nossa amiga aí, psicóloga, que assumiu também aí nessa semana, junto com a sua chapa, o Conselho Regional de Psicologia. Então, tive a honra de participar também e quero parabenizar mais uma vez a Marli e toda a sua chapa aí que assumiu o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná. Com relação ao DETRANzinho ainda, eu quero fazer um agradecimento especial para a Solange. Ô menina competente essa Solange que trabalha na prefeitura. Está muito dedicada, não só nisso, né, mas agradeço muito aí a responsabilidade que quando a Solange diz eu vou fazer, ela faz das tripas coração e ela dá um jeito e realmente faz. Agradecer também ao Tiago, secretário, pelas palestras sobre meio ambiente, né, e o apoio que tem dado no Clube de Ciências. Inclusive, os meninos lá e as meninas estão se destacando em projetos aí pelo estado afora. O Chaves também, pelo incentivo aos jovens na incubadora tecnológica, está fazendo uma diferença muito grande, esse apoio todo aí na incubadora tecnológica. Às vezes o jovem ele tem um sonho e como que ele vai colocar em prática? Então, agora eles têm mentorias, têm todo o assessoramento e estão lá estudando, né, estudando lá, e esse espaço está aberto para os jovens. Então, os jovens que têm vontade de fazer algo, seja na saúde, seja na comunidade em geral, segurança, enfim, que tenha uma ideia, ele pode desenvolver essa ideia lá na incubadora e ter esse apoio de universidades. Então, é um projeto bem interessante. E com relação, vereador Wagner, a PR 151 realmente, né? Estamos aí, estou pedindo o apoio para os advogados, para a gente colocar o projeto, aquele projeto ainda da questão dos animais, né, de grande porte aí, e também, até o Cássio que me lembrou aqui agora e falou assim, nesse local, Marta, que aconteceu aquela fatalidade com o Nelsinho Júnior, né, qual nós estamos tentando colocar essa lei. Não mais, acho que seria isso, né, agradecer aí o Luciano também, né, os outros meninos aí, me ajudem, Macuco. Tem o Luciano, o Renato, o Márcio, o Regi, o Amauri e o Alisson, né, todos os meninos aí da obra, senão eles ficam chateados comigo, né? E tem o seu Mário. O seu Mário é pau para toda a obra, meu Deus. Hoje foi levar umas placas lá que eu pedi, né? Agradecer ao seu Mário também. Então, por isso que a coisa funciona, né? Essa parceria mesmo que a gente tem que ter, um ajudando o outro e que a coisa vá para frente, né, vereador? Não ficar um de um lado do outro. Não, nós somos 9 vereadores aqui e eu tenho certeza que nenhum aqui quer o mal do nosso município. Todos nós, com certeza, queremos o bem. Senão a gente não teria se candidatado e ter sido eleito, escolhido pelo povo e estamos aqui, né? Nesse momento, nós não estamos disputando voto aqui dentro. Nós estamos aqui para trabalhar pela população e queremos o bem da população, né?
Percorremos umas centenas de quilômetros essa semana com o Luciano. Agradecer o Clériton também. Está sendo feito o estacionamento lá no cemitério de Fluviópolis. Está ficando muito bacana. Fizemos colocação de lombadas junto com o nosso amigo também, com o Aramis. O Aramis também participou do pleito eleitoral, era do meu grupo também. Eu procuro respeitar sempre quem era principalmente do meu grupo. Conversamos sempre com o Macuco, né? E a gente ouve quem participou juntamente conosco aí no pleito, porque ninguém se elege sozinho. Nós temos que ter um grupo e elege 2, né? Quando 3, mas aí muito mais difícil de eleger 3 no grupo, né? O professor Felipe Chico também, a gente sempre está em conversa. E estamos aí com vários projetos em andamento, né? Acho que eu já falei na sessão passada a respeito do Colégio São Mateus, está ok a questão do auditório. Agradecer ao deputado Ussen, né? O auditório vai dar certo, mas o colégio está concluindo uma obra, né? Uma obra, não vou dizer os valores aqui, porque não lembro agora de cabeça, né? E no Duque de Caxias também está sendo feita lá uma manutenção bem grande. E com relação às nossas emendas, né? Então, a gente está definindo aí junto com os colegas vereadores, porque 500 mil reais, o pessoal pede para um e pede para outro, e diretores das escolas municipais também nos pedem. Então, a gente queria ter mais dinheiro, né? A gente queria ter mais dinheiro. Mas que bom que existe essa lei, né? E parabéns aos que nos antecederam aqui e que votaram, que tiveram a coragem de votar para que a gente pudesse, então, participar, pelo menos dessa forma, fazendo alguma indicação, e que tenha que ser feito, que é com esses 500, em torno de 500 e pouquinhos mil reais. Mas, se a gente for ver, vamos estar, não é distribuindo o dinheiro, né, Cássio, né, Jussara? Pichete? Vamos colocar bastante parquinho, né? Lembra que a gente fazia isso, Pichete? Né? Por quê? Aí o parquinho a gente conseguia dividir para todos ali e tal, mas a gente sabe, gente, né? Nós vamos ficar com o coração partido de repente, não conseguir atender a tal comunidade agora, né? Mas podemos atender a comunidade no próximo ano. Então, eu quero também conversar, o Wagner também falou para a gente conversar, e isso é bem importante. A gente estava conversando aqui no início, já com a Gi, com a Ju, com relação a essas emendas, para que a gente consiga atender da melhor forma possível aí, o maior número de instituições também. E lembrando, tem instituições que mandam mensagem, gente, né? E, de repente, a gente não consegue atender. Então, nós não podemos criar expectativa, já vou concluir, presidente, nós não podemos criar expectativa na comunidade, dizendo, eu posso colocar emenda para essa associação, para aquela associação. Nós temos que ver o que é dentro da legalidade, gente. Então, se alguém criou alguma expectativa, nós não podemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir, tá? Então, vamos olhar com carinho, sim, e vamos tentar atender da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, professora Marta. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, o Helder, Observatório Social, o João Cleiton, representando o deputado Padovani. Tive a oportunidade de visitar o gabinete do deputado em Brasília, junto ao ex-vereador Enéas, né, que também foi um apoiador do deputado aqui. Inclusive, vereadora Marta, a gente fala, né, que o que foi feito de bom a gente tem que reconhecer. O ex-vereador Enéas foi um defensor, né, da emenda impositiva, né, ele que colocou aqui para nós, a emenda impositiva, junto com os demais vereadores, e na gestão passada a gente aprovou, né, aumentando para 2%. Isso é importante porque a gente consegue participar de uma forma melhor, e a única forma do vereador indicar algum recurso, né, para as instituições do município. Então, a gente é uma atitude plausível, né, de todos os vereadores que passaram aqui e mantiveram a emenda impositiva, e a gente vai manter, e se puder aumentar, a gente vai aumentar, para dar essa autonomia para o vereador
poder ajudar as instituições do município. Voltando a falar da PR-151, é um trecho que eu uso bastante, né? Os meus sogros moram ali em São Miguel, e o vereador Wagner citou, né, da importância de a gente ter um representante aqui no nosso município, na nossa região, que conheça bem, porque, na minha opinião, o trecho estava bom, estava bem sinalizado, e agora está sendo feita essa manutenção, que bom que está sendo feita, mas foi tirada toda a sinalização. Está um trecho bem complicado, né? Principalmente na parte da noite ali, quando a gente passa, não consegue ver nada, é escuro, não tem sinalização, tinha até aquela iluminação no meio da pista ali, foi retirada. Então tem que tomar muito cuidado quando faz essas manutenções, que acaba, né, prejudicando e afetando diretamente a vida dos moradores ali. Outra questão, né, que eu já citei aqui, a Polícia Rodoviária Estadual, que não está ficando no posto, que está tendo que se deslocar para outros municípios. No domingo, na hora do acidente, a polícia estava em Piém, atendendo uma outra ocorrência. Não tinha policiamento para ficar no local, o Corpo de Bombeiros teve que ficar ali fazendo essa sinalização. Se dá um outro acidente, o Corpo de Bombeiros não pode sair dali. Então, é mais uma coisa que prejudica. Temos que estar cobrando também essa questão do policiamento. Já citei aqui, já falei com os meus representantes, e a gente tem que unir forças para manter a Polícia Rodoviária Estadual ativa no nosso município para quando precisar, nesses momentos aí. E outra coisa, quero deixar aqui minha indignação, minha solidariedade ao PM, que foi baleado em confronto, né, em General Carneiro, segue hospitalizado. A gente tem que reconhecer, né, o trabalho da PM em todo o nosso estado, no nosso município, dando condições melhores para eles trabalharem, porque eles dão a vida por nós, né, nos defendem a comunidade, e muitas vezes não tem nem, né, o respaldo do governo aí para poder trabalhar com dignidade, né, que nem os policiais que estão se deslocando a outros municípios. Eles moram aqui perto, têm que se deslocar para municípios de longa distância, tendo o posto aqui e sendo necessário a presença deles aqui. E a gente vê, quando acontecem essas fatalidades, aí, o quanto é necessário dar esse apoio para eles. Então, deixo aqui minha solidariedade a toda a Polícia Militar, porque a gente que tem na família sabe, quando um é ferido, quando um é baleado, todos sentem, afeta todo o trabalho da polícia, né? Todo mundo fica lesado com esses acontecimentos, e a gente tem que minimizar o máximo para que isso aconteça e dar as melhores condições de trabalho. Então, sigo aqui a cobrança ao governo do estado para que mantenha nossas polícias estaduais e federais aqui no nosso município, para que a gente tenha essa emergência, né, a hora que precisa. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereadora. Também para fazer uso da palavra, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. É bem lembrado, vereadora Alana, essa questão da ausência de policiamento aqui na nossa região, principalmente nas rodovias estaduais, porque essa minha amiga que sofreu acidente, ela me falou que eles acionaram a polícia e a equipe disponível mais próxima estava no litoral do Paraná, o que é um absurdo, né? Imagine, se é um acidente com vítima e precisa do policiamento, demoraria muito a chegar, né? Aproveito e faço essa crítica aqui à omissão do governo do estado do Paraná, também com policiamento na nossa região, mas aproveito para fazer os elogios à equipe do SAMU aqui de São Mateus do Sul, porque conversei com eles lá, tinham 2 crianças envolvidas no acidente, e a equipe do SAMU foi muito rápida e, nas palavras dessa minha amiga, foi muito gentil para acalmar as crianças, né? Então, o atendimento de saúde, eu que já trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde como secretário, via diariamente que não é apenas fazer um curativo, não é apenas atender um paciente, não é apenas administrar um medicamento. O trabalho da saúde em si também é aquele de acalmar o paciente, de conversar, de passar tranquilidade, que isso já é mais do que meio caminho andado no atendimento de um paciente. Então, deixo aqui os aplausos à equipe do SAMU, que fez todos esses atendimentos lá na região. Aproveitar aqui para falar da sessão de hoje, nós tivemos 3 projetos de lei. Às vezes o pessoal acha que quando não há discussão nos projetos de lei é que os vereadores não leram ou não têm interesse. Muito pelo contrário. Eu sempre sou muito atencioso, leio todos os projetos de lei antes de vir para a sessão, as indicações também. A verdade é que esses projetos de lei eles eram meramente alterações na estrutura
administrativa do Poder Executivo, então é um ato discricionário do Poder Executivo. Aquela alteração na estrutura, criando e extinguindo cargos, não teve acréscimo de despesa para o município, né? Então, é uma decisão discricionária do Poder Executivo para a melhor gestão dos serviços deles, né? Então, não criaria polêmica com um tema desse, né? Então, esses foram os objetos. Cássio, eu gostaria de parabenizar o colega por ter ido ao secretário de Inovação e Tecnologia do Estado do Paraná para pedir esses 2 cursos. Eu vi e me chamou a atenção, Cássio, que são 2 cursos do futuro, né? A gente fala, algumas profissões elas estão ficando obsoletas. Eu falo quando a gente viajava, por exemplo, você ia às vezes num shopping, em algum lugar, você via lá, tinha gente que cuidava de estacionamento. Hoje em dia é tudo mecanizado, né? Então, tem várias profissões que estão ficando obsoletas. Com o avanço da inteligência artificial, os desafios ao mercado de trabalho eles serão imensos. Então, haverá uma grande... Eu vi um cientista falando sobre isso, que para muitos a inteligência artificial vai ser tão grande quanto foi a Revolução Industrial, né? Então, quem sair na frente, eu já vi que o colega teve esse cuidado e pediu um dos cursos voltado a isso também, com certeza preparar os nossos jovens, qualificar a mão de obra para esses desafios que já estão presentes na nossa vida, é realmente muito importante, porque se a gente quiser fomentar os negócios em São Mateus do Sul, atrair novas empresas, a gente precisa primeiro qualificar a mão de obra, né? Então, trazer cursos é realmente muito importante. Com relação às emendas impositivas, vereadora Marta, hoje eu recebi no meu escritório um amigo que ele foi levar algumas demandas do bairro dele lá, e eu expliquei para ele justamente sobre isso, porque quando você olha para o orçamento que se aprova do município, por exemplo, a gente vai aprovar um orçamento que supera os 300 milhões de reais, né, para todas as despesas do município, incluindo o Fundo de Previdência, incluindo também aqui a estrutura da Câmara Municipal de Vereadores e toda a estrutura do Poder Executivo com pagamento de remunerações, execução, aquisição de insumos e itens. Daí eu estava explicando para ele que a existência de 3 poderes ela tem uma razão. E os vereadores, nós somos integrantes do Poder Legislativo. Então, apesar de a gente fiscalizar o Poder Executivo, de a gente ter o poder aqui de fazer indicações, é só através da emenda impositiva que a gente tem certeza da aplicação de um recurso, né? Porque o pessoal verifica que a gente faz várias indicações aqui durante as sessões, né? Os colegas que vivenciam mais a realidade do interior de São Mateus sempre fazem indicações aqui, mas a gente depende exclusivamente do Poder Executivo executar ou não. Pode ser que execute, pode ser que não execute, né? Vai depender muito da estrutura. Por exemplo, eu poderia fazer a indicação aqui de construir uma nova escola em tal local, totalmente fora da realidade financeira do município, né? Então, as indicações elas têm sempre essa conotação de identificar alguma necessidade, mas a execução do orçamento ela pertence ao Poder Executivo. Então, a única alternativa que nós temos de direcionar a aplicação dos investimentos aqui é por meio dessas emendas impositivas, que é muito pouco, por sinal, né? Nós estamos falando aí, talvez 500, 550 mil por colega, não estamos falando, não vai chegar nem a 5 milhões de reais de um orçamento de 300 milhões de reais do município, né? Então, por isso que é importante a união de nossos colegas para fazer, talvez, pega 50 de um, 70 e quando junta para fazer uma obra maior em algum colégio, ou combinar essas indicações, acho que é uma maneira bastante inteligente de a gente agir e inclusive de mostrar esse estreitamento de relação que existe entre os vereadores, né? É natural que a gente vá ter divergências ao decorrer dos 4 anos aí, mas eu sempre fui um grande defensor da unidade do Poder Legislativo, para a gente mostrar para a comunidade de São Mateus que realmente nós temos uma visão um pouco diferente, né? Eu sempre respeito o que veio antes. Isso, aliás, é um princípio do conservadorismo, a gente respeitar aquilo que veio antes, mas fazer os ajustes que a gente entende que são necessários. Eu acho que São Mateus já perdeu muito com essa guerra política. O Brasil tem perdido muito com a guerra ideológica, né? Então, acho que é bastante importante esse diálogo que a gente vem mantendo aqui para a gente construir soluções não apenas em âmbito regional, mas também aqui no âmbito do município de São Mateus do Sul. Cada vereador tem uma forma de atuação, isso acho que está bastante claro aqui. Eu sigo uma linha um pouco mais técnica, porque é da minha profissão, eu, por ter trabalhado como secretário municipal também de saúde e de administração. Então, tem uma visão um pouco diferente de alguns temas, mas também vejo que os colegas têm uma visão muito mais completa do município no quesito aqui, as estradas rurais, as necessidades dos agricultores,
a necessidade dos bairros mais periféricos da nossa cidade, né? Mas eu acho que é a junção de todos esses elementos que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Um deles, né, eu tive a oportunidade de falar com o vereador Cássio no sábado de manhã. A RDX fez uma matéria bastante importante, Ednei, parabenizo aqui pela qualidade da matéria que foi feita, com relação aos problemas no trânsito de São Mateus do Sul. E eu tive a oportunidade de comentar lá na matéria que vocês publicaram, junto com o vereador Cássio, relembrando aqui da indicação que nós fizemos, né, que a gente construiu uma indicação aqui junto com a vereadora Alana também, para que fosse feito esse diagnóstico mais completo do sistema viário de São Mateus do Sul. Eu acho que nós não podemos só discutir um tema como a gente precisa alargar alguma rua, precisa mudar o sentido dessa rua, ou precisa colocar o estar. A gente sabe que tudo isso é importante, mas a gente precisa solucionar de maneira completa todos esses problemas. Eu falo, as pessoas que precisam, que residem ou na Palmeirinha, ou na Vila Verde, ou no Jardim Santa Cruz, ou que precisam ir para a Vila Americana, Vila Amaral, é um caos você cruzar, por exemplo, a rodovia que corta aqui o nosso município, a BR-476, nos horários de pico. Você pega a fila, assim, às vezes você vê o pessoal que precisa ir para a Vila Palmeirinha, precisa cruzar a ponte. Você vê as filas aqui na rotatória, aqui em cima. Ver as filas aqui. Então, isso é um problema real. Eu falei, não sou eu que vou ter solução para isso, porque eu não estudei para isso. Mas nós temos uma profissão chamada engenheiro de tráfego ou engenheiro de trânsito, que é uma pessoa que estudou para isso. Ele vai ver, ele vai olhar para São Mateus e vai conseguir identificar onde nós temos esses problemas. Isso tem muito a ver aqui com a indicação, o requerimento que nós aprovamos hoje. Parabenizo os colegas aqui pela iniciativa de convidar tanto o Andrei quanto o Igor para vir debater a questão do transporte coletivo, porque esse é um dos problemas que a gente precisa resolver em conjunto com o sistema viário. Então, a gente tem que integrar os veículos, tem que integrar os ciclistas, temos que integrar os pedestres, mas a gente precisa oferecer alternativas de locomoção para essas pessoas, e o transporte coletivo é um deles. Muito bem lembrado, vereador Gil, o pessoal esquece que a composição da tarifa é muito cara, a tarifa do transporte. Sem o subsídio, fica inviável para as pessoas conseguirem utilizar. Então, se já é pouco utilizado, se não tivesse subsídio, seria muito menos utilizado ainda. O pessoal esquece, mas aqueles protestos que levaram à queda da presidente Dilma, teve várias outras circunstâncias envolvidas, mas os protestos que se iniciam em São Paulo eram por causa da tarifa do transporte coletivo, que foi se espalhando no país, daí trazendo mais satisfação com a classe política, e culminou num dos movimentos aí que mudou radicalmente a forma como as pessoas enxergam a política no nosso país. Então, esse é um problema que realmente demanda bastante atenção da gente. Estive lá também assistindo o nosso SAMAS, e vou falar aqui, vereador Macuco, que eu fiquei muito feliz, como samateuense, de ver o Gabriel Macuco como capitão do time, fazendo aquele golaço que ele fez. Não pelo jogador em si, mas por ver alguém que foi criado aqui em São Mateus, estava jogando com a gente dias atrás, hoje jogando no futebol profissional. Eu fiquei bastante emocionado quando eu vi isso, mandei uma mensagem para ele. Tenho certeza que o colega também, porque é da sua família, é seu sobrinho, né? Tenho certeza que deve ter ficado muito feliz. Faço aqui, farei esse pedido também à direção do SAMAS, presidente, para que reforcem a segurança. A gente teve um problema bastante sério no final do jogo, que a torcida do Irati, o grande clube do Irati, na minha opinião, fez um papelão lá no final do jogo, quando eles começaram a jogar cerveja, começaram a jogar copo na torcida do SAMAS, e, inclusive tentaram derrubar o alambrado lá, chutando lá e quebrando e deslocando o alambrado que separa as duas torcidas, né? Então tem que ter mais atenção, porque talvez num jogo mais decisivo assim, talvez não consiga segurar lá e acabe acontecendo alguma tragédia. Então tem que ter mais atenção com isso. Eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Apenas complementar a fala dos colegas, né, na LOA 2026, o valor que está nas nossas emendas são R$5.300.000, né, dividido entre 9 vereadores, então ficará R$588.888,88 para cada vereador aí poder fazer as suas indicações. Prosseguindo, vereador Omar, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente. Eu não poderia deixar de falar em relação ao Dia do Vereador. Amanhã se comemora o dia do agente político mais próximo da população. A maioria da população sabe onde o vereador mora, sabe onde acha o vereador, sabe aonde ele caminha pela cidade. O agente político, não só em São Mateus, o agente político vereador,
é a porta de entrada de várias demandas da população ao Executivo e a outros órgãos do Governo do Estado e do Governo Federal. Para mim, essa comemoração é um pouco diferente. Amanhã, dia 1º de outubro, minha referência política, minha referência paterna, vai fazer 23 anos que não está mais na vida terrena. Mas eu sinto, até hoje, como se ele estivesse presente, e o motivo dele estar presente foi uma promessa feita no dia 1º de outubro de 2002. Eu prometi, não só para ele, mas prometi para minha família, que o legado dele continuaria. E lá, no dia da morte dele, eu decidi ser vereador. Estou no meu 6º mandato. Já apanhei, já surrei, já ajudei a passar sal nas costas dos outros, como já apanhei e tive de passar sal sozinho. Mas em nenhum momento, vereador Wagner, eu mudei a postura de ser do velho Miguel Pichetti. Em nenhum momento eu fiz algo diferente do que aprendi no seio da casa. Hombridade, honestidade, olhar no olho, ter lado e não mudar de lado. Infidelidade acontece em todos os trâmites da vida social. Mas quando você é infiel dentro da política, o teu nome fica marcado na política. Eu nunca mudei de lado. E eu nunca mudarei de lado. A mudança de lado faz, algumas vezes, você ter uma vantagem naquele exato momento. Mas lá tira a essência tua dentro da política. Tira a essência das pessoas. É por isso que quando eu fiz a promessa para minha velha mãe, no dia da perda do seu esposo, eu determinei dentro de mim que ia manter a mesma postura do Miguel Pichetti. Nesse legislativo, quando eu acompanhava meu pai, eu vi grandes oradores. Argos Faiad, se a gente voltar um pouquinho mais para trás, Celso, o Celcinho Santos Lima. Geraldo Schreiber, de tanto disputar com meu pai, no final do seu mandato, era um grande orador. E vários outros que se passaram aqui. E a oratória, falar no parlamento, é uma grande ferramenta. É a ferramenta que tem de ser usada para o vereador. Mas ela tem de ser muito cuidada. O que você vai falar? Porque quando o vereador fala, é diferente do cidadão comum. As pessoas não se esquecem. Tem pessoas que prometem mais do que vai poder cumprir. Tem pessoas que falam a fala dos outros. E essa fala dos outros depende dos outros. E a gente aqui se queima. Eu já vi vereador aqui falar, vai sair isso nos meus 6 mandatos. Porque o deputado prometeu, porque um governador prometeu, porque um prefeito prometeu. Isso não se tornou realidade. E o para-choque, que somos nós, é o primeiro que apanhou. Então, aqui, nesse parlamento, eu vi pessoas excepcionais, de caráter fora de série. Pastor Francisco, uma das pessoas que mais me ensinou aqui, mesmo não tendo uma experiência política tão grande, mas tinha a sabedoria do homem, sabedoria do pai, sabedoria do seu pastoril. Eu aprendi muito com ele. Uma das pessoas que mais me ensinaram aqui dentro foi uma vez vereador, eu não me recordo, mas como ser humano, eu aprendi muito com Francisco Luiz Ubres. O nosso velho Tiquinho me ensinou como tratar as pessoas. Tratar o mais pequeno com o maior com a mesma maneira.
com a mesma educação, com o mesmo respeito e com o mesmo tom de voz. Então, completando o meu 6º e último mandato de vereador, no dia 1º de outubro, eu quero agradecer às pessoas que se tornaram e me fizeram tornar um homem de brio, forte, e tenho certeza que o legado do meu pai não diminuiu uma vírgula com a minha presença. Eu consegui deixar aquele legado ainda mais forte, ainda mais solidário, ainda mais próximo do povo, ainda mais sendo amigo dos amigos. Uma das grandes críticas, Wagner, que eu tenho em relação à minha vida é ser o vereador assistencialista. Mas é bom. Eu gosto que me critiquem assim, porque não me criticam como vereador corrupto, como vereador puxa-saco, como vereador que muda de lado. É bom ser criticado por ser isso. Cópia escarrada do meu pai. Sem problema nenhum. Meu pai teve 4 mandatos de vereador. Ele ficou ausente porque disputou a vice, disputou a prefeito e perdeu a eleição. Mas ele continuou mesmo. Ele não precisava do mandato para fazer assistência à população. Ele não precisava do mandato para fazer o que ele sempre fez na vida dele. Eu também não preciso do mandato para fazer o que eu faço. O mandato é uma consequência. É uma consequência do trabalho que você faz no dia a dia. O Marpichete, quando acabar esse mandato, vai ser o mesmo. E as pessoas vão ligar e serão atendidas da mesma maneira. Sem problema nenhum. O que eu aprendi fica. Mas tenho certeza que a minha fiscal número 1, dona Sueli Pichete, nunca teve vergonha. Mesmo quando estavam batendo nele. Porque ela conhecia, ela sabe quem ela fez, ela sabe a hombridade. E de mim, ela não vai passar vergonha. Infelizmente, tem alguns que já fez a família passar vergonha. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de anunciar a próxima sessão ordinária, mais uma vez agradecer a presença do seu João Cleiton, né, assessor do deputado Padovani. Seja muito bem-vindo. Em nome de todos os vereadores, dos servidores dessa casa, transmita ao deputado o agradecimento, né? Parabéns à vereadora Jussara pelas conquistas, né? Muito importante. Anúncio da próxima sessão ordinária, será a 35ª sessão. Ela vai ser realizada, então, no dia 7 de outubro, às 18 horas, onde teremos o projeto de lei do Executivo 42/2025, em segunda discussão e votação, também do Executivo 43/2025, em sua segunda discussão e votação, projetos dessa Casa, do Legislativo 44/2023, em sua primeira discussão e votação, projeto do Legislativo 37/2025, em primeira discussão e votação, também do Legislativo 38/2025, em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Convoco os vereadores para a sessão solene, para o evento promovido, então, pela Procuradoria da Mulher, aqui do Poder Legislativo, a ser realizado em 20 de outubro de 2025, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Convoco também os vereadores para a sessão solene de entrega de honrarias aos homenageados, a ser realizado no dia 28 de outubro de 2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.